ratificando o anúncio que no culto de celebração de domingo vai ser com ceia do Senhor, amém? Aquele momento de comunhão abençoado, maravilhoso, com o povo de Deus e relembrando a morte de Cristo e a sua volta. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, amém? É para que nós tenhamos esta lembrança também. Abaixa a sua cabeça, depois você vai procurar o texto. Senhor, muito obrigada em nome de Jesus, pela bênção de estarmos na tua casa. Obrigada pelo privilégio, Pai, de estarmos neste santo lugar e podermos, juntos com os nossos irmãos, estarmos a Ti prestando culto, adorando o Teu nome, mas também, como faz parte do Teu culto, esta bênção, que é o Senhor tocar em nós, o Senhor falar conosco, o Senhor mudar a nossa história pelo poder da Tua palavra. E é isso que nós desejamos, Senhor. Nós desejamos ser nesta noite restaurados, edificados, recuperados, levantados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Eu me coloco à disposição do Senhor, para que o Senhor me faça apenas Teu instrumento, que o Senhor seja visto e não eu, Pai. Fala conosco, ministra, Senhor, esta palavra ao coração do Teu povo. Eu oro para que ela cumpra o propósito que o Senhor já estabeleceu para ela. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 16, apenas o versículo 33. Um versículo bastante conhecido, mas eu não vou deixar você em apuros, você fala sozinho não. E o outro texto é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. 1 Pedro fica lá no finalzinho da Bíblia, quase pertinho, quer dizer, quase não, bem pertinho de Apocalipse. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Esse glória a Deus não está com a boca cheia, então significa que nem todos acharam. Então eu pedi que abrisse João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Agora vamos no glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Agora melhorou, todo mundo achou. Então, vamos lá. Capítulo 16 de João, versículo 33 diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Eu te aconselho, eu sempre te aconselho isso, mas vou te aconselhar mais uma vez, que você decore esse nem que seja essa parte. Neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, tá? É bom que decore, que foi Jesus que falou isso, né? E disse Jesus, para que em mim tenhas paz, neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, igreja? Decore, porque isso vai ser de grande valia na sua vida. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para vos provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar falando com os irmãos sobre atitudes corretas diante da aflição. Atitudes corretas diante da aflição. Existe uma atitude correta? Existem várias atitudes. Não podemos ficar de braços cruzados esperando ou aguardando a aflição ir embora por conta própria. Não, existe uma atitude, principalmente nós que somos cristãos. Mas é importante também deixar bem claro aqui, e você também atesta isso, né? A palavra de Deus atesta, você também, a palavra de Deus fala, e você atesta isso na sua própria vida, que todos nós passamos por aflições. Amém? Isso é uma verdade, né? Isso é uma realidade na nossa vida.
passamos por aflições. Isso faz parte da vida de todas as pessoas, e especialmente do cristão, enquanto ele estiver nesta terra. Esse primeiro texto que nós lemos, de João 16, versículo 33, Jesus está falando isso, ele não enganou ninguém, ele disse: no mundo tereis aflições. Ele prometeu a sua ajuda, ele prometeu, através do seu exemplo, uma inspiração para você, mas ele não escondeu que nós teríamos aflições. Amém, igreja? E todos nós passamos por isso. O apóstolo Pedro também, que a gente acabou de ler, ele deixou aí na sua epístola uma palavra de despertamento, de encorajamento sobre a realidade das aflições na vida do cristão. Amém? É importante também nós falarmos que nem toda aflição é uma aflição por Cristo, ou em Cristo, ou por causa da nossa caminhada reta de cristão. Não. Muitas das nossas aflições, infelizmente, são resultado das nossas atrapalhadas em guiar a nossa própria vida. Às vezes, dos nossos pecados, daquilo que acabamos cometendo por desobediência, ou porque desejamos nós mesmos guiarmos a nossa vida, decidirmos sobre coisas que vamos chamar assim, que traz resultado lá na frente, e nem sequer nós buscamos a Deus. Então, muitas das nossas aflições está em cima dos nossos próprios feitos, das nossas próprias obras, e não tem a ver com a aflição por Cristo. Quando Deus fala alguma coisa para nós, por causa de acharmos que sabemos, ou que nós que estamos na luta e no problema, nós desobedecemos, e essas coisas acabam trazendo aflições, tá? A questão que nós vamos nos deter aqui, ou o foco da mensagem, não será a realidade das aflições. Não é esse o foco da mensagem. O foco da mensagem hoje é você saber o que fazer quando as aflições aparecem. O que fazer, quais são as atitudes que eu tenho que ter quando estou passando por aflições. Quem sabe você está passando por aflições. Quem sabe não é só uma, são duas, são três, são quatro, são cinco, são 10. Espero que esteja lá no menor número, Mas, estando em aflição, o Senhor vai estar dando a você, ministrando a você, essa instrução maravilhosa sobre o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da atitude que eu tenho que ter no meio das aflições. A primeira coisa que nós precisamos fazer quando entramos em aflição, para não ficarmos tendo conceitos errados, atitudes erradas para com Deus, para com as pessoas, acusando os outros, ou tendo uma reação, muitas das vezes até doente, o que devemos fazer? Levantar as possíveis causas daquela aflição. Por que estou passando por isso? E não o porquê no sentido melancólico e vitimista, de dizer para Deus, por quê? Não. Mas levantar a causa, o porquê que aquela aflição veio. Foi uma atitude minha, eu deixei de fazer alguma coisa, isto é, eu me omiti quando eu deveria ter feito, eu deixei de falar quando eu deveria ter falado, ou eu falei demais, ou eu ultrapassei a cerca, ou eu fui na frente de Deus. Eu preciso levantar as possíveis causas daquela aflição que eu estou passando. E Deus deseja que nós tenhamos essa atitude, porque essa atitude é uma atitude sábia, é uma atitude prudente, porque em vez de eu ficar tirando para tudo quanto é lado, eu vou saber exatamente da onde veio aquela aflição. Se é
a respeito das aflições carnais, que são provenientes das minhas próprias atrapalhadas. Então, quando nós detectamos, levantamos qual é a causa, nós começamos a ter um norte. Nós começamos a andar, ir para o trilho que Deus deseja, porque aí eu começo a organizar os meus pensamentos, organizar os meus sentimentos. Às vezes estamos na aflição, por quê? Porque descontrolamos nas nossas emoções e acabamos quebrando uma amizade, destruindo o casamento, prejudicando na igreja, se prejudicando e prejudicando os outros na igreja. Então é importante que nós levantemos as causas. Por quê? Porque Deus não deseja que eu viva sofrendo a aflição sem ter entendimento, sem ter o conhecimento dela. Por quê? Porque a aflição é dor. A aflição te leva a chorar. A aflição às vezes nos desesperam, quando não nos cegam. Então é preciso ter esta postura prudente, sabe? Mas ainda, que atitude eu devo ter quando passo por aflição? Você, eu, exponha diante de Deus toda a tua aflição. Diga expor. Vira para o teu irmão e diga, é para contar tudo. E diga sem rodeios. Para Deus. Amém. Vamos lá para os Salmos. Nós vamos agora ler alguns textos no Salmo. Vamos começar no Salmo 9. Salmo de número 9. Salmo é um livro grande, fica bem fácil de você. Salmo de número 9, versículo 13. Diz assim: misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte. Agora vamos para o 22. Você já está no Salmo aí, passa as páginas. Capítulo 22 de Salmo. Nós vamos ler o versículo 24. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Diga, Deus ouve. Diga, Deus ouve o meu grito quando eu peço por socorro. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 31. Passa aí a página da sua Bíblia. Capítulo 31, versículo 7. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Ainda nos Salmos, hoje você vai ler bastante a Bíblia, diga aleluia. O Salmo de número 107, versículo 19. 107, versículo 19. Está falando do povo de Deus. Diz: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. E um outro texto que fica em Jó. Agora você rola tudo para trás, porque é antes de Salmos, o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 36, versículo 15. É bom que você fique com uma caneta na mão, e aí você vai grifando esses textos tão lindos, tão especiais para o nosso encorajamento. Capítulo 36 do livro de Jó, versículo 15. Diz assim: mas aos que sofrem, Ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, Ele lhes fala. Amém? Qual é a outra atitude para eu passar no meio da aflição? O que eu tenho que fazer?
expor diante de Deus a minha aflição. Queridos, para que tenhamos vitória no meio da aflição. E essa vitória não significa o fim da aflição, mas significa eu passar no processo da aflição com vitória. Eu passar no processo da aflição sendo tratado, cuidado, protegido, equilibrado e não destruído. E o final? Derrota. Não. O Senhor deseja que eu e você não fiquemos pesados, não fiquemos murmurando, não fiquemos desesperados, mas que possamos ir até a Ele em oração. Ele conhece a minha dor, Ele conhece a tua dor, Ele conhece as aflições que você está passando, Ele sabe de tudo. Mas Ele quer que você recorra a Ele. Amém? É importante que nós façamos como o salmista. A palavra de Deus aqui nos mostrou que o salmista, ele no meio da aflição, o que ele fazia? Clamava. Ele orava. Ele se derramava lá no quarto escuro, para um vizinho, para um parente. Não. Ele se derramava na presença de Deus. E esse derramar-se na presença de Deus não é uma coisa que não tem retorno. Existe um feedback, existe um retorno. Vem para nós o que? O resultado de clamar. O resultado de clamar, o próprio salmista declarou. Ele ouviu. Diga, Deus me ouviu. Quando eu clamo. Então você precisa, no meio da aflição, não esmurrar a parede, não ficar bravo, não deixar de vir à casa de Deus, não jogar tudo para o alto, mas clamar o nome do Senhor, e Ele te ouvirá. O Senhor quer que nós clamemos, e esse querer não é simplesmente um querer caprichoso, não, é porque Deus só age mediante a nossa oração. Por isso é preciso que você clame. Então, no meio da aflição, a pastora já clamou. Pois então, no meio da aflição, você vai clamar 2 vezes. Você vai clamar 3 vezes. Você não vai parar de clamar. Houve um tempo de tanta aflição na minha vida, no meu lar, na minha casa. O pastor lembra disso? Ele também passava pela aflição. Cada um passava de uma forma. E o que nós fazíamos? E especialmente eu, porque estava em casa, ele ia buscar livramento, ajuda, enfim, sustento. E eu lembro que todo momento eu clamava. Pastor, você não cozinhava, não limpava a casa? Assim. Mas era assim, eu estava cozinhando. Começava a vir o desespero. Começava a vir o choro. Começava a vir a tristeza, a angústia, a falta de direção, me encontrando num deserto, sem nada, somente chão e céu, mais nada ao redor. O que eu fazia? Eu parava e corria para o joelho, para clamar a Deus. E aí clamava ao Senhor, e derramava, e chorava, e falava, expunha. O salmista, ele expunha tudo, ele colocava diante do Senhor o tamanho da sua dor, o medo que ele estava tendo, a angústia que transbordava, a qualidade do seu inimigo, que era poderoso, que era perverso, e os planos do inimigo. Eles tentam me matar, eles planejam acabar com a minha vida. Deus, tem misericórdia. Ele clamava. Igreja, é para você clamar. Amém?
e dizia: Senhor, me livra do ódio deles. Eles maquinam contra mim. Muitas das vezes, queridos, nós temos disposição para falar, despejar para o outro aquilo que nós estamos vivendo. Nós temos dificuldades de parar para orarmos. Muitas das vezes a gente vem à igreja para receber oração, ou coletiva, ou particular, ou de um irmão, ou dos pastores. Não estou dizendo que os irmãos não devem orar uns pelos outros e os pastores não devem orar pelas ovelhas. É claro que não estou dizendo isso, porque nós devemos orar uns pelos outros, devemos ajudar uns aos outros, devemos confortar e pôr para frente as pessoas. E as pessoas por si só devem também ter um coração humilde, capaz de buscar ajuda, antes de cair no poço. Mas o que a palavra de Deus deseja colocar no seu coração e despertar você é que você precisa clamar lá na sua casa, lá na hora da dor, lá neste processo de sofrimento. Você precisa estar na presença de Deus, você precisa expor teu coração, você precisa se derramar. E pode ter certeza, quando você se derrama no altar do Senhor, a tribulação, a aflição, ela perde a sua força. E quando ela estava indo num curso acelerado, como ondas revoltas, ela começa a acalmar. E você pode nem ter saído da aflição, mas a calmaria, a paz de Deus chega na sua vida. É isso. Então precisa orar, precisa clamar, precisa depositar no altar o que está engasgado, dizer para o Senhor: eu estou engasgado, Deus, eu estou passando isso, eu estou sofrendo isso, está acontecendo assim. Senhor, o que tu tens? O que tu queres? Fala comigo. O livro de Jó diz que na aflição Deus fala. Aleluia. Não foi isso que nós lemos em Jó? Capítulo 36, versículo 15. Que o Senhor, no meio da aflição, Ele revelava. Mas os que sofrem, Ele os livra em meio ao sofrimento, e em sua aflição Ele lhes fala. Diga: Deus fala. Deus fala. Diga: Deus revela. Deus revela os seus mistérios para a minha vida. Ele revela. Quando você ora, Deus fala com você. Quando você ora, Deus te revela os mistérios daquela situação. O Senhor conta para o teu ouvido. Ele diz: servo, serva, a coisa é assim. Você está enxergando assim, mas a coisa é assim. Só que você está olhando o momento. Eu já estou preparando para você o futuro. Você não vai ser chamado aflição, mas teu nome é vencedor, é vencedora. O teu nome não é aflição. Entende, meus amados? O nosso nome é vencedor. Aleluia. Porque Deus é o nosso escudo. Ele é o Deus eterno que anda conosco. Aleluia. E para Ele não existe impossíveis. Não podemos vir à casa do Senhor para simplesmente abastecer. Por quê? Porque lá na minha casa eu vivo vazio, vazia de Deus. Eu quero dizer para você, você vai experimentar uma aflição com paz. E olha, o tempo dela, em vez de assim, vai ficar assim. Porque Deus ouve, porque Deus fala, porque Deus revela. E Ele quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir o teu clamor. Ah, pastor, eu não consigo nem falar, eu vou chorar. Ui, aleluia. Chora mesmo, porque Ele é teu Pai. Ele enxuga tuas lágrimas. Mas não somente enxuga tuas lágrimas. Ele se revela a você e diz: eu sou teu Pai, não vai faltar nada.
Eu sou teu pai e você vai conseguir. Eu sou teu pai e o teu coração vai mudar. Não vai ficar esse poço de angústia e tristeza. O teu nome não vai ser isso aí não. O teu nome vai ser abençoada. Oh, abençoado. O teu nome será o milagre. É assim, meu irmão. Então clame a Deus e vá sem rodeios. Isto é, não esconda nada. Põe tudo no altar e veja o que Ele vai fazer. Qual é a outra atitude que nós devemos ter em passarmos pela aflição? Ficar de braços cruzados, chorando lá no quarto, deprimido, tomando remédio, vou dormir. Não. Atitude. Qual é? Se apegar à palavra de Deus com fé. Esse livro, ele é extraordinário. A palavra de Deus, ela é bússola para quem está perdido e precisa achar o caminho. Ela é manual de vida para aqueles que desejam ter qualidade de vida. Não somente sobreviver nesta terra, não somente viver, mas viver e viver abundantemente. Porque foi esta vida que a palavra de Deus diz que Jesus deixou para nós, conquistou para nós. Eu lhes dou vida e vida com abundância. Vida que transborda. Não é vida tipo se arrastando, sabe? Ai, ó vida, ó céu do esteiro da morte. Ou para alguns, antecipando ela da data natural, porque todos nós, obviamente, vamos morrer algum dia, mas antecipando. Por que antecipar? Porque está faltando vida. Essa semana eu mostrei para o pastor, e até mostrei a foto também que veio no post do Face, com a foto do menino, do rapazinho, um filho de pastor, que se matou. Pegou o cinto do kimono do pai. O pai praticava jiu-jitsu. E se enforcou com aquele cinto. Um moço bonito, novo. Na notícia não registra a idade, mas o rostinho dele muito novo. Não dou mais que 17 anos. O que faz uma pessoa dar cabo de sua vida? Ah, pastor, as aflições que está passando. Aflições por aflições todos nós passamos. A questão não é a aflição, mas como eu passo por ela. E o que um menino de 17 anos poderia ter de aflição, no sentido de problemas? Como está a nossa vida? Abundante? Transbordando vida? Ou a nossa vida tem sido morte? Não podemos virar as costas para uma realidade. Não existe como você escapulir dela, nem eu. Dor, sofrimento, tribulação, aflição, enquanto estivermos nessa terra, nós não vamos conseguir escapulir disso. Mas tem uma forma melhor de passar por ela. E é isso que Deus está te ministrando nesta noite. São as atitudes corretas. E a outra atitude que a gente está falando aqui é se apegar com esse livro. Não fazer desse livro somente aquele que você abre aqui na igreja. Não fazer deste livro um livro que você condiciona a atender às tuas necessidades, às tuas expectativas. Condiciona a falar o que você quer ouvir. Porque na Bíblia você vai encontrar de tudo. Você tem versículos
ou pelo menos parte do versículo, que diz que Deus não existe. Mas se você tirar a frase do contexto, aí fica fácil pegar um monte de heresias, acreditar em um monte de bobagens. Então é importante, amados, que nós valorizemos a palavra de Deus, valorizemos este livro santo. Neste livro tem encorajamento, tem ensinamento, tem reforço de vida, tem toda sorte de instruções extraordinárias. Para quê? Para que nós saibamos como podemos viver melhor. Esse livro, ele tem uma outra coisa maravilhosa que se chama promessas. Quem tem promessa, levanta a mão. Agora, quem crê nas promessas, levanta as duas. Você fez um exercício legal, né? Eu espero que você esteja com um desodorante bom. Não tem problema não, mas só um risquinho de Jesus. Aleluia. Então, amados, é importante que nós entendamos que a palavra de Deus, ela vai dar base, ela vai ser alicerce para a nossa vida, ela vai nos ajudar a descortinar aquela cortina que estava impedindo a gente de enxergar coisa boa, de ter esperança, de enxergar um futuro. Ela vai pegar toda a nossa falta de audição correta. Sabe aquelas coisas que nós falamos assim, fala uma frase, a pessoa entende tudo errado, parece que aquele som é igual, mas se falou outra coisa. E quando nós estamos em aflição, a gente ouve errado. Aí Jesus fala, você vai vencer. Você ouve, você vai se perder. Nós precisamos, amados, reagirmos, termos atitude de pegar esse livro e começar a destrinchar aquilo que Deus tem para nós. O Senhor tem consolo, o Senhor tem paz, o Senhor tem alicerce. É nesse livro que estão as maravilhosas promessas do Senhor. Neste livro está que as aflições que passamos neste tempo presente não se comparam com a glória que em nós vai ser revelada no futuro. Isso está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Tem bênção para você viver, irmão. E é esse livro que diz isso. Esse livro fala da promessa do cuidado de Deus. Esse livro fala da promessa do livramento de Deus. Esse livro fala da promessa da glória de Deus sobre a nossa vida, casa e filhos. Esse livro fala de suprimento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Ele veste os lírios do campo, como não vai vestir você, meu irmão? Se Ele alimenta os pássaros, se Ele alimenta as aves, como vai deixar você passar fome? Ele tem suprimento, Ele tem vida, Ele tem salvação. O Senhor Jesus, neste texto que nós lemos, de João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor fala de vitória. Vocês vão vencer. Vocês vão vencer. Eu venci e vocês vão vencer. O Senhor está dizendo isso. Você tem aflição no mundo, mas olha, tenha bom ânimo. Eu venci, você não é meu filho? Você vai vencer também. Então não é para focar na aflição, mas é para focar na vitória dele. E aquilo que eu falei não é a vitória do final, é a vitória do processo. Porque o final é só pôr a mão no canudo, né? Mas o processo é que você experimenta os milagres de Deus. É tremendo, é tremendo. Você terá o consolo, você terá a paz do Senhor, você terá a alegria, você terá a bênção do Senhor. Aleluia!
Deus no dia da minha aflição, eu já teria sido destruído, pois era por meio dela que a vida dele era preservada. O versículo 92 e o versículo 93 do Salmo 119. Vamos ler lá, Salmo 119. Versículo 92, versículo 93 e versículo 143 e 153. O Salmo 119 é enorme, né? Por isso tem esses versículos de numeração grande. Vamos lá, versículo 92 do Salmo 119. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Olha que coisa maravilhosa. Olha aonde estava a esperança, a firmeza, a força do salmista no meio da aflição. Na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, nas instruções de Deus, nas promessas de Deus, porque nela ele tinha prazer. O versículo 93 diz: jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. A tua vida não é preservada pela quantidade de vitaminas caras que você toma. A tua vida não é preservada pela mesa farta e saudável que você participa. Não. A tua vida é preservada por amar a palavra de Deus, por obedecer aos mandamentos do Senhor. Aleluia. É Ele que preserva a nossa vida. Oh, glória a Deus. E o Salmo 119 agora, versículo 143. Olha o que diz. Que coisa linda. Tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Ele não disse, por causa dos mandamentos do Senhor, eu não tenho angústia, não. Ele disse, eu passei, olha, o processo foi de dor, foi de sofrimento, foi de angústia, foi de tribulação, mas os teus mandamentos, a tua palavra é o prazer da minha alma. Porque, queridos, quando nós estamos passando por lutas, sofrimentos e angústias, parece que todo o foco nosso e expectativas estão em cima daquela situação, daquele problema. A gente deixa de sorrir, a gente fica bravo, a gente chuta, a gente bloqueia, a gente embrutece, emburrece, a cara fica feia, né? Nos tornamos burros, porque emburrecer é isso, né? Tem um burro dentro de nós. Verdade, esse é o significado. A gente emburrece, por quê? Porque está faltando prazer na lei de Deus, nos mandamentos do Senhor. E o versículo 153, olha o que diz lá: olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Meu irmão, não se esqueça daquilo que Deus te ministra, da palavra dele. Não se esqueça das promessas que estão contidas nesse livro. Não se esqueça do consolo que este livro te traz. Não se esqueça da paz que está contida nas linhas deste livro. Não se esqueça que este livro é bússola para você se guiar. Você não está perdido. Você tem direção. Você não ficará em trevas, porque Jesus é a tua luz. E este livro fala isso. Aleluia. A palavra de Deus nos dá um norte. Você precisa se apegar nele e ter fé. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 20, fala que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Vira para o teu irmão, dá aquele sorriso de orelha a orelha e diz: Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo. Aleluia, Jesus. Olha aí.
Aí você diz na cara dele. Você diz na cara dele: olha aqui, seu incircunciso filisteu, né? Seu coscoba maldito, seu feio, horroroso e caído. Eu não só não vou viver o que você está falando, como eu vou viver a minha bênção que eu estou esperando, e vou viver muito além. Aleluia! Muito além do que eu estou pedindo, porque Deus, Ele é Deus mais, Ele não é Deus menos. O diabo vem e diz para você que é morte. E às vezes até fisicamente acontece morte. Mas Jesus diz assim: é vida e vida maravilhosa. O Senhor é maravilhoso, irmão. Então, pega esse livro, se apega nele, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Esse livro declara que você vai viver muito mais, e que você vai ter as bênçãos do Senhor, e você vai ter o consolo e a paz, mas que lá no porvir você vai ter é glória, é glória, é glória. Mas ainda, que atitude devemos ter quando passamos por aflições? Não desista jamais. Diga para o teu irmão: nada de parar. Essa é uma das atitudes mais escolhidas por aqueles que estão em aflição. Uma das primeiras que a gente escolhe para ter é a atitude de desistência. Estou desanimado, estou triste, estou angustiado, não estou vendo nada, estou oprimido, desisto, virei as costas. Mas Deus me colocou neste lugar hoje para dizer para você: não desista, não desista, não desista, não desista, não desista, porque o Senhor fará além do que você está pedindo. Não desista, porque Ele tem propósitos santos nesta caminhada. Não desista, porque você vai viver o melhor de Deus na tua vida. Não desista, meu irmão. Não desista, não desista. Não desista. Sofri uma desilusão amorosa? Nunca mais, meu irmão. Que isso? O teu amor é aquela coisa lá? Não. O amor é Deus. É Ele que faz brotar na nossa vida o amor. Ele é o amor. Não é para eu olhar para uma coisa, para uma pessoa, para aquilo e dizer: perdi o amor da minha vida. Ei, acorda! O amor da tua vida é Deus. Mas eu quero dizer para você que esse Deus, Ele é poderoso para te dar os amores certos, os sentimentos afetivos certos, equilibrados, na linha, e não todo capengando ou tomando de como se fosse um bêbado, uma bêbada na estrada. Não, mas aquilo que é correto. O Senhor não gosta de atalhos. Quando nós começamos a desistir, significa que nós estamos abandonando o barco, significa que nós estamos escolhendo fugir. E o Senhor diz para você: nada de desistência, nada de atalho, nada de fuga. Não precisa fugir. O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor anda com você. Não desista não, mas pastor, eu não estou vendo nada. Tudo que eu ouço e vejo é ruim. Passa colírio nestes olhos, otonete nesse ouvido. Está ouvindo outras vozes. Está enxergando mal, troca as lentes.
Mas é o que eu estou vendo. Então, está com a visão distorcida. Porque aquele que está na presença do Senhor e clama a Ele, vai enxergar as coisas boas de Deus. Aleluia! Vai enxergar, vai ouvir. Quando o diabo dizer para você, morreu, não vai dar, não aconteceu, não adianta esperar, você vai ver a derrota, você não se cansou não, já faz tempo e nada aconteceu. Você vai tapar os seus ouvidos para o diabo e abrir bem o seu outro ouvido para Deus. E em vez de você ouvir sobre morte, você vai ouvir vida, 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 vida. É o que eu tenho para você, aleluia. Futuro, glória, bênção. E não é bênção de bacinha e de saquinho, não. É bênção de baciada. Esse é o nosso Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Não desista, não desista. O apóstolo Paulo, ele deu um conselho para um jovem pastor, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Lá no finalzinho da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, nessa questão de não desistir jamais, no meio do sofrimento, ele fala para esse jovem pastor: você precisa se ligar quem você é. Participa comigo dessa aflição aí. Por quê? Versículo 4, capítulo 2, versículo 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Amém? Suportar sofrimento e não largar, sair correndo, desistir. Meter a colher. Está demorando muito, está doendo demais. Larguei. Que é isso, irmão? O Senhor não te chamou para você ficar no meio do caminho, não. O Senhor não te chamou para te frustrar. O Senhor não te chamou para você não receber as bênçãos dele. Não. O Senhor te chamou para você participar do reino. E o reino tem tudo que precisamos. O reino tem suprimento, o reino tem paz, o reino tem glória, o reino tem alegria, o reino tem filhos, o reino tem bens materiais, o reino tem Deus 100% na nossa vida. Esse é o reino. É Deus governando a nossa vida e todo suprimento, bênção, tudo de bom que tem no reino vem para nós. Aleluia. Ele disse isso. Agora 2 Coríntios capítulo 1. Volta aí, está em Timóteo, vamos aí um pouquinho. Nós vamos para Coríntios. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Que nos consola, quem? Deus. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, irmão, não desista, sabe por quê? Porque tem consolação para você, tem livramento, tem caminho para seguir, tem luz para você enxergar tudo. É horrível quando você não enxerga nada, quando você não sabe por onde anda. Mas eu quero dizer para você que este não pode ser o teu caso, porque você tem o Deus da luz. A Bíblia diz que Ele é luz inacessível, Ele é luz, e nele não há trevas nenhumas, diz a Bíblia. Então você terá caminho. Não desista, não desista, não desista, não desista. Quando Jesus falou que nós teríamos aflições no mundo, e logo em seguida Ele nos manda ter bom ânimo. Por quê? Ele está associando a dor, a aflição com o ânimo. Isto é, na aflição, o que eu tenho que ter como atitude? Ânimo.
e não desistência, e não largar tudo, e não deixar de crer. Aconteceu uma coisa na minha vida que, olha, Deus falhou, eu não creio mais. Ei, o Espírito Santo está neste lugar dizendo: acorda, serva, porque tem é muito melhor você viver. Aquilo que você viveu é uma parte do meu plano na tua vida, mas o meu plano é completo, inteiro, e ainda vai chegar. Aleluia! Então não pode de jeito nenhum deixar que o inimigo tome conta, deixar que ele fique falando besteira no nosso ouvido. Ele quer que nós superemos. Ele quer que nós vamos para frente, não voltemos para trás. O apóstolo Paulo ajudou a Timóteo dizendo que ele entendesse sobre o que era ser um soldado de Cristo, é participar do sofrimento e não correr do sofrimento, mas participar. Palavra de Deus. Ele diz também: assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. E diz que a consolação com que nós somos consolados, nós vamos derramar na vida do irmão, para consolá-lo também. Olha aí, você vai ter em tanta abundância da parte de Deus o sentimento certo, que você vai poder derramar para o outro, para você ser restaurado. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Isso significa assim: seja, eu recebo na minha vida. Então não desista jamais, mas siga em frente, viu? Porque socorro e consolação Deus tem para você. Viu? Socorro e consolação Deus tem para você. E por último, mas que atitude devemos ter quando passamos por aflições? Resista ao diabo. Lá em Tiago, capítulo 4, lá no finalzinho também, Tiago 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Tiago 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Agora vamos lá para 1 Pedro, passam as páginas lá para o finalzinho. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você não é exclusivo. E o seu sofrimento, outros passam semelhante. Os meus, outros passam semelhantes. Não somos exclusivos na dor. Muitos estão passando sofrimento. A questão, como eu disse no início, não é o sofrimento, não é a aflição, não é a luta, mas é como eu passo por tudo isso. É a maneira que eu encaro tudo isso, é a postura que eu tenho diante de tudo isso. Isso é mais importante do que saber de aflição, porque de saber você já está mais do que convicto de que ela existe e acontece mesmo. Queridos, por que devemos resistir ao diabo? Porque o diabo é esperto. Ele não é só esperto, como ele é articulador das aflições. Ele não só articula, mas ele é o agente agressor das nossas aflições. É tipo assim, deixa eu dar uma interpretada aqui. Ele não só planeja, monta, para que você caia ali, para que você viva, mas ele aumenta a temperatura do sofrimento. Ele aumenta a temperatura da fornalha. Ele aumenta, ele supervaloriza, ele põe lá em cima, no sentido de perversidade. Entende? Ele articula, mas não só isso, ele é agente agressor. Ele é aquele que, além de te jogar no mal, de te jogar na dor, no sofrimento, ele também vai te cutucar e vai aumentar a temperatura daquele sofrimento. Ele vai fazer com que aquele momento seja pior. E tudo isso ele faz de uma forma muito ruim, de uma
Ele não fala a verdade. Jesus Cristo denunciou dizendo que ele era mentiroso e pai da mentira e que nunca se firmou na verdade. Quando ele fala da mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus o denunciou. Então, ele vai trabalhar articulando e potencializando a tua aflição. Por isso, você não pode ficar de braços cruzados. Você não pode ficar esperando a aflição passar. O título dessa mensagem é atitudes que nós temos que ter diante do sofrimento, diante das aflições. Então eu não posso ficar de braços cruzados. Eu tenho que resistir a Satanás. Eu tenho que pôr ele no lugar dele. Eu tenho que esfregar na cara dele o que a palavra de Deus diz. Eu tenho que desmascarar as obras que ele está fazendo e não ficar acuado, sofrendo, chorando, mas desmascarar aquilo que ele está fazendo. Satanás, você está fazendo isso. Eu estou passando por luta sim, mas em caráter de luta ou em relação da luta com a morte, tem muita diferença. Eu passo pela luta dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Eu pedi para a Juliana cantar com a igreja, a música da Luciana, né? Vamos cantar uma estrofezinha, como é que é aquela do coro? Vamos cantar? Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que olha aí, confia, caminha contigo, de noite ou de dia. As mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Resistir ao diabo e ele fugirá de você. O bicho fala coisas ruins no nosso ouvido. O bicho dá dor na hora que a gente vai buscar ajuda. Ai, que dor, estou cansado, vou deitar. Olha que terrível. Que mundo, que sujo, que mal. Você começa a planejar. Está alegre. Deus falou com você. Você sabe o que vai acontecer? Você aqui está recebendo a palavra viva. Alguns aqui podem até já estar sendo atacados, mas não acredito tanto. Porém, passando pelaquela porta de vidro, o inimigo vai pegar você. Fala, pastora, misericórdia, não, socorro. Mas é a palavra de Deus que diz, ele anda em buscando a quem possa tragar. E quando que ele pode fazer isso? E quando que ele consegue tragar? Quando eu não dou ouvidos para a palavra de Deus. Quando eu não resisto. Aí ele consegue. Então eu vou dar ouvidos para a palavra de Deus. Eu vou desmistificar as maluquices que ele colocou na minha cabeça. Eu vou declarar as promessas do meu Deus. Eu vou denunciar o que ele está fazendo. Eu sei que é você, pode sair do meu corpo, pode soltar essa dor, vai embora agora. Ah, esse ódio que você colocou no meu coração está repreendido. Eu perdoo o fulano, eu perdoo o ciclano, eu perdoo o que ele fez, o que ela fez. Eu libero, eu abençoo. Mas você não vai ficar aqui não, diabo. Sai. Denuncio que você está prendendo as minhas mechas. Denuncio que você está me dando essa dor. Denuncio que você está apertando o meu coração.